Felipe Melo lá. Olha o Felipe Melo lá. Os árbitros pipocam para o Felipe Melo. Os árbitros pipocam para o Felipe Melo. E ontem o Voaden pipocou para o Felipe Melo. Porque o Felipe Melo, ele quer apitar o jogo. Ele, por vezes, ele é desleal nas entradas. Sabe? Desleal mesmo, entra com o braço aberto, é cotovelo, chega para dar porrada e se impõe mais pelo jogo vigoroso do que propriamente, hoje em dia, pela bola. Bom jogador, mas se impõe mais porque quer ganhar no grito, ganhar na força, o caramba. Agora, o Abel Ferreira, ia falar Abel Braga, o Abel Ferreira, que é tudo de Portugal, Braga, Ferreira, tudo de Portugal. O Abel Ferreira desdenhou o gol do Patrick. O Abel Ferreira, na cabeça do Abel Ferreira, a arbitragem teve uma influência gigantesca no resultado final. Aí você vai lá olhar os números do jogo e quem assistiu o jogo junta com os números, você vai ver que o América poderia ter metido 3, 4. Ah, mas o Palmeiras também errou alguns lances ali e tal. No frigir dos ovos, com um pênalti perdido e aquele gol do Ribamar, que até a minha filha Mariana faria, é porque ela não é jogadora, né? Por isso até ela. Aí era para ter 3, 4 ali. Aí vai o Abel para a coletiva, menos posse de bola, retranca ontem diante do América. O América não pipocou, jogou bem mais uma vez, ganhou o jogo e... Tá aqui, ó, Mancini tirando o Abel do bolso. Boa tarde, Gris. Mentira, boa tarde, não, é a Júlia que é a nossa convidada. O CJ falou bobagem, agora pelo menos uma semana que hoje, amanhã e semana que vem ele não participa. Prioridade para você. Vitória incontestável ou você é da turma da imprensa marrom que vê o América como um coitadinho, né? Não, foi uma sorte. Acaso do destino. Júlia Alves, bem-vinda. Boa tarde, Everton. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Não tem como ser sorte uma sequência de 7 jogos sem perder, né? Vitórias, empates contra grandes clubes, então não tem como a gente falar que é só sorte, é muita competência. O Mancini, ele demorou um pouco, vamos dizer assim, encaixar o desempenho com o resultado, né? Estava tendo um desempenho ok, foi melhorando e as vitórias não estavam vindo, os resultados não estavam vindo. E agora está colhendo esse fruto. Não é à toa que o América conseguiu saltar na tabela, agora está ali mais olhando para a parte de cima da tabela do que para a parte de baixo. Conseguiu abrir uma folga. O jogo ontem foi muito tranquilo, vamos dizer assim, do ponto de vista de desempenho, né, para o América, porque não teve nenhum momento que a gente olhasse e pensasse, nossa, o Palmeiras está ameaçando o América está acuado. Não, pelo contrário. A proposta do Palmeiras foi de jogar mais recuado, né? A linha estava muito baixa e lançando o Dudu e o Rony. Saiu o primeiro gol do Palmeiras dessa forma, né? Só que não estava dando, vamos dizer assim, chances claras de gol toda hora, né? Essa forma, porque o América estava muito consistente e poderia ter feito mais gol. Não dá para falar também que foi só a sorte de ter pênalti, não, porque desperdiçou um pênalti também. E os 2 pênaltis muito bem marcados com o auxílio do VAR, né? O Voaden ontem, a gente estava até comentando aqui antes do programa começar, muito confuso, deixando uns lances assim que poderiam ser resolvidos com maior tranquilidade e ele deixou assim mais dor de cabeça nesse próprio pênalti, né, com o Felipe Melo. Felipe Melo fez um show lá à parte que a gente está acostumado a ver em campo. Vamos falar muito sobre as polêmicas da arbitragem daqui a pouco. Polêmica para quem viu polêmica, né? Eu não vi, mas enfim. Deve ter gente que viu, né, Gris? Boa noite. Quer dizer, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Para mim não tem polêmica, né? Tem uma arbitragem grotesca do Voaden, um negócio assim, indiscutivelmente ruim, né? É isso aí. O enviado do inferno do Abel Ferreira. Se sentou no VAR mais uma vez para salvar a arbitragem dele, que se não tivesse VAR ontem no Independência... A ferramenta está lá para ser usada, Gris. Mas não dá para se escorar só nela, né, Everton? O árbitro, senão tira os árbitros do campo e deixa só a turma no VAR. É bom que economiza, né? Mas, enfim, Everton, eu acho que é um jogo que pode ser visto de várias maneiras diferentes, né? De diversas formas. Acho que a vitória do América foi justa pelo que foi o jogo, né? Pelo que as duas equipes produziram, pelo que as duas equipes jogaram. O América fez um jogo muito bom, mais uma vez, né? A gente vem destacando aqui o quanto a América tem conseguido competir, conseguido encarar os adversários, jogar de uma maneira corajosa, dentro e fora de casa. E foi o que fez ontem diante de um adversário duro, né? Em que pese os muitos desfalques do Palmeiras, por convocações, por lesão e tudo mais.
mas ainda assim era um adversário duro, um finalista de Libertadores pelo 2º ano consecutivo, o atual campeão da Libertadores, acabou de eliminar o Atlético, né, da Libertadores, um adversário muito duro que o América encarou jogando de igual para igual e tentando vencer o jogo. Teve dificuldade para entrar, é verdade, né? Acho que os números do jogo são bem mentirosos em alguns aspectos, né? Principalmente com relação ao número de finalizações, né? A América teve um volume muito grande de finalizações, mas teve muita dificuldade para entrar na área do Palmeiras. Claro, muito por méritos do Palmeiras mesmo, que é um time que se defende muito bem, a gente já viu isso em outros jogos e a gente viu isso ontem, né? O Palmeiras é um time que não permite que o adversário chegue com a bola dentro da sua área por muitas vezes, protege muito ali a zona central. E aí o América teve um volume grande de finalizações, em finalizações de média distância, finalizações de fora da área, mas ainda assim correu atrás do resultado, pressionou, colocou mais jogadores no ataque quando foi preciso. Uma atuação muito boa dos dois laterais do América. O Patrick fez um ótimo jogo e o Marlon, de novo, fez um grande jogo. O Marlon vem jogando muito bem no Campeonato Brasileiro. Mas acho que houve um impacto gigantesco da arbitragem. A não expulsão do Bauerman, ela ajuda a definir o jogo ali com 1-0. Eram 15, 20 minutos do segundo tempo. Se você tem um jogador expulso, é muito difícil a gente imaginar. É claro que no futebol não dá pra gente cravar nada, mas é muito difícil que o América conseguiria reagir como reagiu e virar o jogo como virou, com um jogador a menos. E para mim, assim, é um lance indiscutível a expulsão do Eduardo Bauerman. A gente vai falar daqui a pouco mais da arbitragem, mas enfim, eu achei o Voaden muito mal no jogo de ontem. Acabou conseguindo acertar ali na maioria dos lances por conta do VAR, mas fez uma arbitragem muito ruim. Ainda bem que nós temos aqui um programa de debate, né? Onde as opiniões quase sempre elas nunca são convergentes, e ainda bem. Porque eu acho que lá em casa passou outro jogo, foi outra arbitragem, não sei. Deixa eu ouvir o Léo Gomide, porque se o Gomide também disser agora aqui, ó, não, eu concordo com o Gris, eu saio e vou embora para casa, porque não justifica estar aqui. Boa tarde, Gomide. Boa tarde, Everton. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando. Uma ótima quinta-feira aí para todos. Ô Everton, vamos começar pelas penalidades máximas. Pera aí, depois nós vamos entrar nos lances polêmicos. Não, mas então tem que falar. Tudo bem, fala o que você quiser. O André está falando que você está autorizado. Não, então vou deixar para depois, para causar suspense, então. Ô Everton, com relação ao jogo, aconteceu em um cenário que já esperávamos, né? O América, ele tem já alguns padrões bem definidos, especialmente na forma de atacar, que é tentar chegar dentro da área do adversário mais ou menos com o maior número de jogadores possíveis, né? Ainda continua com a dinâmica ali, né? O Zarate, ele é um atacante, né? Ele já jogou como centroavante, como um segundo atacante, mas no América ele tem funcionado muito mais como aquele jogador que vai dar realmente o último passe para uma finalização, ou seja, uma assistência, né? Em assistir mais os companheiros do que propriamente ser o finalizador da equipe, né? E aí tem ali, claro, né, um comportamento numa hora que o América trabalha as jogadas, né? O Zarate muitas vezes ele está posicionado para, como se fosse atacar, né? Ser o jogador que vai entrar dentro da área para uma finalização, né? Mas acontece algumas inversões de posicionamento ali, né? O América está trabalhando com a bola, aí ele sai mais da proximidade da área para algum jogador da linha de meio campo. Se ele atrai um zagueiro, especialmente, né, conseguir entrar nesse espaço que o Zarate cria, ou mesmo se ele sair e a linha de defesa do adversário ficar intacta, ser esse jogador que preenche a área junto com os demais companheiros, né? O Alê vem fazendo isso muito. A gente trouxe aqui aquele leitura de jogo depois da partida contra o Corinthians, do Juninho, também pisando muito na área naquela partida contra o Corinthians, ontem em alguns momentos. Então, o América tem uma dinâmica clara ali, ofensiva, já com o Wagner Mancini. Então, o cenário era de um jogo mesmo, do América buscar manter, né, esses padrões de comportamento, né? O próprio pênalti que originou o gol da vitória do América,
É numa jogada em que o Patrick agora ele está começando a fazer mais do que fazia há 3, 4, 5 jogos atrás, né? O Patrick estava trabalhando mais na saída de bola junto aos 2 zagueiros, mas agora quando ele percebe um espaço ali por dentro, né? Para atacar entre o zagueiro e o lateral do adversário, é o espaço que ele está atacando, aí ele recebe então a bola nas costas do lateral esquerdo do Palmeiras, tenta um cruzamento para trás com a área bastante preenchida, a bola pega na mão do Felipe Melo. E o Palmeiras, Everton, até para entrar um pouco na questão da coletiva, eu ouvi vocês debatendo lá de manhã no 98 Esportes. Confesso que eu não assisti nem ouvi a entrevista coletiva, não sei esse trecho agora do Abel Ferreira reclamando da arbitragem. E falei aqui contigo, eu acho que o Abel Ferreira ele é demasiadamente criticado no futebol brasileiro, mas muito. Mais do que outros técnicos que fazem trabalhos piores do que o Abel Ferreira. Não sei o motivo, Everton. As pessoas, o que eu falo aqui, se destacou muito rapidamente, não? Por ser um jovem treinador então ele que se deveria destacou ser mais muito elogiado do que criticado. Mas é que aí, Gomide, tem acontece, frasista Vinícius Gris sempre diz: prego que se destaca, leva a martelada. Não, a questão é o seguinte, é algo que eu já falei aqui. Você assistir a um jogo esperando que os times que estão em campo desempenhem o que você gosta, é bem diferente de você ter de analisar. Mas é retranqueiro demais, Gomide. Retranqueiro demais, mas só retranca. Se é o que ele 38% de posse de bola ontem contra o América. Se é o que ele acredita, Everton, ele não vai mudar por causa das críticas. Mas aí ele é criticado pelos repórteres. As pessoas é que têm que entender a forma que ele joga. Mas aí ele é criticado pelos repórteres, ele nega isso e ele diz: eu não escalo meu time. Mas não é todo jogo que tem essa posição. Aí ele disse assim... Contra o Juventude, ele amassou o Juventude. Tudo bem. Foi uma proporção de posse de bola inversa. Tudo bem, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é aceitável ele ter uma postura defensiva contra o Flamengo, que eles fazem bem esse jogo, contra o Atlético, mas contra o América não. Eu penso que o time dele precisa mostrar mais. E já tem muitos jogos que não vem mostrando. Ele é classificou-se da Libertadores. É isso que eu ia dizer. O que ele precisa mostrar mais? Ele classificou-se à final da Copa Libertadores, fazendo 2 jogos com o Atlético, e em nenhum dos 2 jogos ele foi superior ao adversário. Mas passou o regulamento e tal. O regulamento o beneficiou. Eu discordo de você. Não, tudo bem, não tem problema. Eu acho até bom. Se todo mundo convergir aqui, não precisa debate. Né? Agora, o Atlético não foi superior ao Palmeiras. Não, pelo menos na minha interpretação. Quem teve mais chance de passar, chances claras, então foi o Atlético. Não adianta vocês brigarem contra as imagens. Agora, aí ele vai na coletiva ontem, Gomide, e diz assim: eu não escalo meu time. Quem escala meu time são as características dos jogadores. Porra, velho! Como assim? Quem escala meu time são as características dos jogadores. Ou seja, eu tenho jogadores com características para fazer isso aí que vocês estão vendo. Não é. Se ele acredita que Tudo bem, eu vou embora. Fica aí. Vai falando. Você quer que ele faça jogo de posição do São Paulo, então? Imagine, Everton, se os 20 clubes da Série A fizessem jogo de posição. Ia ser uma beleza de campeonato, né? Não pode se jogar diferente? Todos têm que jogar da mesma forma? Todos têm que ser ofensivos? Só existe essa forma de jogar? A questão é essa, eu vou voltar a repetir. Nós trabalhamos aqui como comentaristas, você comentarista / apresentador. Não, eu não sou comentarista, não. Sim, senhor. Não dá. Eu sou pitaqueiro. Não, comentaristas são vocês. Não diminua a sua capacidade. Você é comentarista também. Não dá, Everton, para ligar a televisão e esperar que você vai assistir a um jogo que só no seu imaginário existe. Mas não dá para o cara chegar na coletiva e fazer o que ele fez ontem. Eu não vi ele desmereceu a vitória do América. Ele desmereceu que o América jogou para cima dele e o América foi melhor do que ele. Ele desmereceu, ele foi buscar erro de arbitragem contra o São Paulo no campeonato estadual, contra o Flamengo na Recopa Sul-Americana, na Supercopa. Ele foi reclamar, daqui a pouco ele volta lá no Corinthians, no negócio do Paulistinha e tal. Cara, ele não perdeu o jogo só por causa da arbitragem. O América foi melhor que o Palmeiras. Mas teve uma interferência bem grande, Se não fosse a arbitragem, ele teria vencido o jogo, provavelmente. Eu vou ter que ir embora de Minas Gerais, não aguento vocês não, velho. Sério eu mesmo. não entendo, porque assim, os 2 pênaltis foram pênaltis. Acho que o que ele deve ter reclamado mais deve ter sido o lance da expulsão que definiu o jogo, foi o lance da expulsão. Tá, mas não dá pra afirmar que com a expulsão... Não, mas o argumento dele vale, o seu não vale, é só o dele. O Gris é isso, Júlia. Como é que eu suporto isso todo dia? Eu falei aqui que não dava pra afirmar que ele não ia ganhar o jogo, mas 1-0, com um jogador a mais aos 20 minutos do segundo tempo,
é muito improvável que o América conseguisse Você nunca viu o time ganhar com 10 em campo? Mas eu já vi mais perder do que ganhar. Não. Não, era mais fácil ele ter falado que não ganhou porque o Verón errou o gol, o Wesley Isso errou aí. o gol, do que porque não teve um jogador expulso. Tá vendo a lucidez? Mas isso aí que a Júlia está falando, Everton, entra um pouco na questão de que ele não só se defendeu. O Palmeiras também teve chance de fazer gol. Claro da que forma teve. como ele busca jogar. Claro que teve. Só que se ele chega na coletiva e diz, olha, houve um erro de arbitragem, para mim foi um erro importante, mas eu perdi porque o adversário foi melhor. Qual que é o técnico, e aí pode ser brasileiro, do paquistanês, pode ser ganês, pode ser do Azerbaijão. Qual que é o técnico que vem aqui e não fala da arbitragem? Não. Todos reclamam. A questão é desmerecer a vitória do... Especialmente quando pede, todos falam que procuram um fator externo ao invés de falar mais os motivos do porquê considera que perdeu. Outra coisa, vira e fala assim, mas perdeu para o América, mas estava desfalcado. Não tinha o Gustavo Gomes, E o Everton? não tinha... Não tinha o Everton, não tinha o Piquerez. O Piquerez, o Everton, são três, não, são só os três, né? Não, teve mais. São 4, mas eu não- Selecionáveis, Marcos sim. Rocha, não Então, tá. dos selecionados, né? Vamos pegar esses três aqui. mas ele- Aí o que eu responderia para ele? Ô Abel, e o América não tem o dinheiro que você tem, velho, e nem o elenco que você tem, velho. Isso precisa ser levado em conta. Você veio jogar contra um adversário que já não joga mal há muitos jogos, que te encarou, que tem limitações, seríssimas limitações em alguns setores, mas que a organização compensa, e você podia ter tomado 4-1, velho. Podia ter ganhado de 2-0. Se minha avó tivesse bigode, eu tinha 2-1. Mas você fala que se podia ter 4-1, Mas não, gente, pode mas- ter o contrário. Mas quem ficou mais próximo de um 4-1 ontem? Me responde para a Não, câmera de um da 4-1 verdade pra mim. América. Então pronto, é isso que eu queria ouvir. Vocês precisam valorizar mais o nosso América, Não, né, ninguém tá Júlia? falando isso. Concordo. Só tô Na falando verdade, que... o jogo foi bom. Foi um bom jogo. Por que sua camisa é do Carpete? A camisa é cinza, o carpete Deixa é eu falar. verde. Eu só não vou embora de Minas Gerais, motivo para ir eu tenho, que são vocês, por causa das fazendinhas da RAM Negócios Imobiliários Brasil.